Você já sentiu que entende alguém em segundos, como se pudesse enxergar a dor por trás do sorriso? E se eu te dissesse que isso não é intuição, é linguagem simbólica da alma sendo lida por olhos que já sangraram o suficiente para reconhecer o disfarce? Se isso te arrepia, então este vídeo é para você. Ninguém vê o outro com neutralidade. Toda percepção é atravessada por camadas invisíveis de desejo, dor, história e projeção. O que você chama de leitura pode ser apenas uma tradução inconsciente da sua própria linguagem interior. E o que julga no outro talvez seja apenas o reflexo do que ainda não suportou nomear em si. Nietzsche não buscava moldar discípulos do pensamento, mas provocar terremotos silenciosos na alma. Para ele, conhecer alguém era muito mais do que interpretar palavras ou gestos. Era decifrar a coreografia oculta da dor que se esconde sob a aparência. Cada sorriso pode ser um escudo. Cada certeza, uma negação. Cada frase, uma súplica. Talvez então não existam pessoas verdadeiramente transparentes. Apenas camadas diferentes de disfarce. E ler alguém se torna um exercício trágico de autoconhecimento, onde o outro é apenas a superfície de um espelho quebrado que, de algum modo, continua refletindo você. Neste mundo em que todos atuam, a verdadeira leitura não acontece com os olhos, mas com a pele da alma. E aquilo que nos incomoda no outro não é mistério, é memória, é trauma, é sombra. O outro é muitas vezes apenas o nome simbólico que damos ao que ainda não conseguimos amar dentro de nós. Ver alguém por inteiro é arriscado, porque pode não haver volta. Porque enxergar de verdade o outro talvez nos force a ver, pela primeira vez, o que realmente somos, quando não estamos tentando parecer nada. Nenhuma criança nasce atriz, mas toda alma, em algum momento, aprende a representar para não desaparecer. A máscara não é invenção da mentira, é invenção do medo. O medo de não caber, de não ser amado, de ser punido por existir fora do script. E Nietzsche sabia disso. Quando escreveu que todo espírito profundo precisa de uma máscara, ele não falava de falsidade. Falava de proteção simbólica, de um escudo elaborado pela psique para suportar o insuportável. A máscara que hoje parece estratégia já foi, um dia, urgência. Não se trata de hipocrisia, mas de biografia emocional. O sorriso forçado, o tom calmo demais, a simpatia exagerada, todos eles carregam o peso de uma história que não pôde ser contada. E é aí que a leitura começa, não na palavra dita, mas no gesto que a contradiz. O corpo é um traidor honesto, a mão que treme levemente, o riso que dura um segundo a mais, o silêncio repentino quando o assunto se aproxima demais da ferida, esses são os vazamentos do inconsciente. A alma sempre vaza, especialmente quando a persona já esqueceu que é máscara. O problema não está na máscara em si. Está em quando ela se funde ao rosto. Quando alguém esquece que está atuando. Quando a performance se torna identidade. A gentileza compulsiva, por exemplo, não é nobreza, é súplica. É a tentativa desesperada de merecer existir no olhar do outro. É como se a psique dissesse: se eu for suficientemente agradável, talvez eu não seja abandonado de novo. E então surge o paradoxo. Quanto mais perfeita a máscara, mais invisível o eu real. E quanto mais invisível, mais faminto de ser visto. É por isso que a atuação contínua adoece. Porque viver sem pausa é morrer sem aviso. Nietzsche não nos convida a arrancar a máscara brutalmente. Ele nos chama a vê-la, a reconhecê-la, a entender que por trás do personagem vive uma criança que um dia aprendeu que ser autêntico era perigoso demais. Então, da próxima vez que alguém parecer gentil demais, forte demais, feliz demais, não acredite de imediato. Não julgue, apenas pergunte em silêncio: do que essa máscara está protegendo você? O que você chama de falsidade no outro talvez seja só a última tentativa dele de continuar existindo. Você nunca odeia o outro, você odeia o que o outro desperta em você. Nietzsche dizia que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um, mas ele também sabia. O monstro nunca é só o outro. É a parte de nós que ainda não aceitamos, refletida no corpo alheio como uma acusação muda.
Toda crítica que arde rápido demais esconde uma ferida aberta. Todo julgamento implacável é, no fundo, um grito inconsciente de autoproteção. A projeção é um mecanismo sofisticado. Ela se disfarça de certeza, mas nasce do medo. Medo de ver em si o que é mais fácil detestar no outro. Aquilo que você chama de arrogância no outro pode ser apenas a sua própria insegurança, tentando sufocar quem teve coragem de dizer em voz alta o que você jamais ousou admitir. Aquilo que você nomeia como carência pode ser a sua fome disfarçada de indiferença. Projeções são confissões codificadas. A inveja, por exemplo, é sempre um desejo negado. Ninguém inveja o que despreza. Invejamos aquilo que desejamos ser, mas achamos imperdoável desejar, e por isso o invejado se torna ameaça. Não porque tem algo que queremos, mas porque nos lembra do que enterramos em nós. A projeção mais cruel é sempre a que recai sobre aquele que teve coragem de viver o que você apenas sonha em silêncio. Julgar é um movimento defensivo, não aponta o outro, esconde a si, e quanto mais intensa a repulsa, mais íntima é a identificação. Não suportamos nos ver na sombra do outro, e é por isso que gritamos. Gritamos para silenciar o eco interno, gritamos para apagar a semelhança. A crítica é um espelho partido. Mostra fragmentos do que somos, mas nunca revela o todo. É por isso que Nietzsche não nos convida a julgar, mas a observar. A usar o julgamento como pista, não como sentença. A investigar aquilo que no outro nos inquieta, porque ali pode estar algo essencial que ainda não tivemos coragem de integrar. Quem projeta se esconde. Quem observa a própria projeção começa a se libertar. Você não se irrita com qualquer pessoa. Você se irrita com quem toca, sem saber, a ferida que você ainda não teve coragem de curar. Quanto mais alguém precisa controlar tudo ao redor, mais perdido está por dentro. Nietzsche entendia que o desejo de domínio raramente nasce da força, ele nasce da angústia. Daquele ponto obscuro onde a alma, sentindo-se vulnerável demais para confiar no fluxo da vida, decide arquitetar tudo ao seu redor como um mecanismo de defesa. Controlar não é mandar, é tentar não desmoronar. O homem obcecado por coerência não busca clareza, busca proteção. Ele teme tanto ser desmascarado pelas próprias contradições que constrói uma versão rígida de si mesmo, como se a rigidez o tornasse invencível. Mas o que é rígido demais não se adapta, e o que não se adapta, quebra. A máscara do líder infalível quase sempre cobre uma criança apavorada. Uma criança que um dia foi ignorada, ridicularizada ou traída e decidiu que nunca mais sentiria isso de novo. Então, aprendeu a controlar tudo: horários, palavras, emoções, pessoas, mas nenhum controle externo acalma o caos interno, apenas o disfarça. Exagerar é gritar uma verdade que não conseguimos sustentar no silêncio. Quem fala demais sobre coragem teme ser exposto por sua covardia. Quem repete o tempo todo que é calmo, teme desabar. Quem precisa mostrar o tempo todo que sabe, está desesperado para não ser descoberto como ignorante. Nietzsche dizia que um homem com convicções é um prisioneiro, porque a convicção é muitas vezes um cárcere disfarçado de certeza. Quando alguém não suporta que o outro mude de ideia, que o plano mude de rota, que o tempo mude de ritmo, é porque dentro de si há uma voz que diz: se isso sair do meu controle, eu não saberei mais quem sou. Controlar é se agarrar ao script, e o script é sempre uma mentira que aprendemos a recitar para não encarar o improviso do real. Mas viver, de fato, é improvisar. A busca insaciável por controle não revela força, revela pânico. Um pânico ancestral de ser engolido pelo imprevisível, como se no fundo já soubéssemos que a alma não foi feita para viver enjaulada pela mente. Controlar é um pedido silencioso de socorro, mas só quem escuta com o coração consegue perceber isso. A razão, muitas vezes, é apenas a máscara elegante do trauma. Nietzsche, em sua lucidez desconcertante, sabia que não raciocinamos para descobrir a verdade, raciocinamos para manter de pé a estrutura interna que sustenta nossa sobrevivência emocional. Cada argumento sólido pode ser, na verdade, uma muralha construída com tijolos de dor não elaborada.
Ninguém defende uma ideia com paixão sem que algo dentro de si esteja sendo protegido por trás dela. A racionalidade obsessiva costuma ser o último reduto de quem não pode mais confiar no afeto. A lógica nesse contexto não é método, é abrigo. Um abrigo onde sentimentos não entram, porque ali dentro há feridas que jamais puderam sangrar em público. O cinismo, por exemplo, é frequentemente o idioma dos que amaram demais e foram dilacerados. É a casca do sensível que um dia acreditou no afeto como porto seguro e, traído por ele, aprendeu a zombar da própria esperança. O cínico não é um descrente, é um devoto exausto que trocou a fé pela autoproteção. Quem despreza a vulnerabilidade do outro quase sempre está esmagando a sua. Rejeita no externo o que jamais soube integrar no interno. Há um orgulho ferido por trás de toda postura invulnerável, e onde há orgulho ferido, há uma criança não ouvida. O ódio velado é a cicatriz de um amor que se sentiu humilhado. A frieza não é ausência de emoção, é exílio emocional. Aquele que fala com desapego excessivo revela, sem perceber, que foi banido de alguma ternura essencial. A voz que não treme ao falar de dor é a que aprendeu a calar-se antes de aprender a chorar. Nietzsche sabia: nenhuma ideia é neutra. Toda crença nasce de um campo de batalha interno. E muitas vezes, o que chamamos de opinião forte é apenas o mecanismo simbólico de autodefesa de uma alma em constante estado de alerta. Julgar pela lógica é mais confortável do que escutar pela empatia. Mas quem não escuta além das palavras permanece cego para a origem dos discursos. Toda lógica é uma narrativa que tenta fazer sentido onde antes só havia silêncio. E toda narrativa carregada de urgência carrega no subsolo a presença de uma dor não acolhida. É preciso coragem para ouvir o que há por trás da razão, porque muitas vezes ali está a infância, ainda esperando ser validada. Ler o outro é um gesto ambicioso, mas ser lido, ser verdadeiramente lido, é um risco que poucos estão dispostos a correr. Porque, ao tentar compreender as feridas alheias, revelamos as nossas. Cada interpretação é também uma confissão. Cada percepção do outro é, em alguma medida, uma página não escrita da própria história. Nietzsche não queria formar observadores frios. Ele propunha espelhos. Espelhos que não apenas refletissem a imagem externa, mas que tremessem com a presença viva do que é visto. Não se trata de desvendar o outro como quem desmonta uma armadilha. Trata-se de ver-se sendo afetado, porque ninguém lê com neutralidade. Toda leitura carrega o peso do leitor. Você não enxerga o medo do outro sem que seu próprio medo reaja. Você não reconhece a máscara do outro sem que sua própria fantasia seja posta em xeque. E ao tentar decifrar a lógica de alguém, descobre, sem querer, o caos que habita em você. Não há leitura sem reflexo, não há escuta sem eco. É por isso que alguns fogem dos vínculos profundos, porque no fundo sabem que vínculos leem. Sabem que se forem vistos com profundidade, suas defesas ruirão. E ruir, ainda que para renascer, é um processo que exige mais do que coragem, exige entrega. Quem lê o outro com compaixão se escreve com ternura. Quem lê com julgamento se esculpe com culpa. Porque o modo como percebemos o mundo é o modo como permitimos que o mundo nos transforme. E ler alguém é aceitar que, nesse exato instante, estamos sendo moldados por aquilo que tocamos. Nietzsche propunha a honestidade brutal não como destruição, mas como portal. Porque só quem se lê com lucidez pode se reconstruir com verdade. E talvez a grande revolução não seja entender os outros, mas permitir que a presença deles nos revele com mais precisão. Afinal, aquele que lê demais o outro para não encarar a si mesmo torna-se prisioneiro de sua própria percepção. E a maior prisão não tem grades, tem certezas. No fim, talvez nunca tenhamos lido ninguém de fato. Talvez tenhamos apenas tateado silêncios, interpretado feridas, decifrado disfarces, todos espelhando de algum modo o que tentamos esconder em nós. E assim, acreditando que compreendíamos o outro, estávamos apenas descrevendo nossas próprias sombras com palavras emprestadas. Ler o outro é uma forma de fuga e de encontro. Fuga da nossa própria opacidade. Encontro com aquilo que ainda não suportamos nomear. Cada gesto que deciframos no outro é, antes, um gesto nosso que precisou ser reprimido.
Cada emoção que julgamos alheia é, em verdade, um fragmento do nosso próprio abismo. Nietzsche não nos convidava à leitura fria das intenções, mas à coragem de existir sem máscaras, a disposição de ser contraditório sem se destruir, a entrega de estar presente sem manipular a imagem, porque o mais perigoso não é ser lido, é não ter quem nos leia sem a intenção de nos corrigir. A verdadeira leitura, portanto, não é um ato de poder, é um risco sagrado, um pacto silencioso entre duas almas dispostas a se despir, não para se exibir, mas para se reconhecer. E nesse reconhecimento, talvez surja o amor que não exige, que não salva, que não guia, apenas vê. Ver o outro é aceitar não compreendê-lo por completo. É permitir que ele permaneça em sua complexidade, em sua contradição, em sua dança entre sombra e luz. E ao fazer isso, tornamo-nos mais humanos, mais inteiros, não por sabermos mais, mas por julgarmos menos. E talvez a pergunta que reste, no fim de tudo, não seja quem você leu, mas quem teve coragem de te ler e permaneceu? Porque só permanece quem enxerga o caos e escolhe, mesmo assim, permanecer presente, não para consertar, mas para testemunhar. Para apoiar conteúdos como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir.